Tudo bem? Bom dia. Você me escuta bem? Ando mais. Não sei se você consegue escutar. Outro lugar. Sim, às vezes por causa da. Aham. Bom, vamos ver se agora funciona melhor, porque, talvez, às vezes é o lugar que eu boto o celular que não funciona bem. Bom, vamos lá. Boa noite, Fernanda. Uma amiga minha entrou aqui também. Bem-vindos todos, viu, que vem nos prestigiar aqui com essa live. Eu estou aqui em Recife, graças à tecnologia, falando com a minha colega de curso. Nós fizemos a graduação juntas, Cristina Henrique. Ela é psicóloga clínica, psicoterapeuta, já lecionou na Argentina. Qual foi a universidade, Cris? Você lecionou Ah, lá? é na Universidade Católica de Salta, né? É no interior da Argentina, ao norte. Eu lembro que você enviou umas fotos de lá, é bem bonito. E também você faz já um tempo, né, de experiência, não é? Eu não escutei. Não, diga aí de novo. Ah, Voltou? talvez o melhor. Eu não sei, pode ser a questão da conexão, porque eu fechei a porta e às vezes sim, pois não. Vamos ver agora, se você me escuta bem. Às vezes eu não te escuto, fica congelado, mas vamos ver. A tecnologia é assim, depois a coisa anda. Pronto. Tá. Então, aí Então, eu tive você durante um tempo na Universidade Católica de Salta e depois eu me apura, né? Onde eu aqui eu estou começando de novo, que é tudo sempre um recomeço. E a gente tem que ter essa capacidade de aprender a perder um pouco para poder suportar essas mudanças, senão a coisa fica muito complicada, né? verdade. Mas assim, agradeço muito a sua confiança de me convidar para conversar com você. Um prazer. Obrigada, obrigada. Igual. Voltou. Tá me ouvindo? Oi, Cris, você tá me ouvindo? Tá meio cortado, viu? Mas eu tô te ouvindo. Você tem boa conexão aí? Você tá com boa conexão? Sim, né? Aqui o meu tá Aqui, dizendo que tá boa. o sinal aqui tá Tá, bom então tá, também. vamos ver. Tá, às vezes fica meio cortado, então se escutarem a gente repete, mas vamos ver, Certo. tá bom? Pois Então, você, pelo que eu vi seus comentários anteriores e que a proposta seria conversar um pouco sobre a questão da depressão, né? Eu acho que vamos fazer um pouco assim, uma espécie de conversa, porque a gente deve ter um público muito diversificado, né? Nem todo mundo que está escutando é especialista, então a gente vamos dar uma linguagem e uma coisa que seja possível de todo mundo poder estar, vamos dizer assim, de entender a problemática, né? Então, eu acho que quando a gente fala de depressão, a gente tem que pensar, a primeira coisa de tudo é que a depressão não é uma coisa normal, ou seja, a depressão entra vamos dizer, no âmbito fazer uma diferença entre o patológico na medicina, por exemplo, e o patológico para a gente.
né, que estudamos a subjetividade humana, né? Então, os médicos, o objeto de estudo deles é um pouco constante, apesar de que muda de um paciente para o outro, de uma coisa para outra, mas eles têm uma forma de observar através de uma repetição o que acontece, né? Então, sei lá, um problema no coração, eles já têm uma predição, eles sabem que, então é porque essa válvula é assim no coração de todo mundo, né? De vez em quando aparece uma dificuldade. Então, a diferença é o que vai dar o conceito de patologia. Na nossa ciência é coisa diferente. Esse objeto não se repete, né? Ele é absolutamente igual, ou seja, é único, né? Então, partir do conceito dessa questão, que é as questões psicológicas, a subjetividade humana, ela é única, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem a sua cultura, unida com a sua história, unida com o seu corpo, unida com o seu ambiente, unida com, né? Então, eu acho que a primeira questão que eu sempre penso quando falo ou estudo a depressão é justamente isso, ou seja, é uma coisa que faz o sujeito sofrer. Então, está no campo da patologia. Então, não é importantíssimo a gente, num primeiro momento, poder fazer essa diferença entre a depressão e uma tristeza comum, que é normal, que são os acontecimentos da vida, né? As pessoas naturalmente ficam tristes porque perdem coisas, porque a vida não é uma, vamos dizer assim, o que eles estavam pensando, ou porque queriam uma coisa e aconteceu outra, ou porque faleceu alguém, ou porque você perdeu um trabalho, né? Então, isso são normal você sentir uma espécie de tristeza, né? Mas a gente entende que a pessoa consegue, de alguma maneira, acomodar aquilo e sair daquela tristeza, e aquilo, o ego termina, vamos dizer assim, acomodando, literalmente, né? Acolhendo aquela perda, né? E a vida continua, né? Vai adiante. Então, na depressão, a coisa não é bem assim, né? Então, a depressão, muitas vezes, a pessoa se acostuma com a tristeza, né? Se acostuma com tal tempo. Então, a falta de informação, eu acho que muitas vezes é um elemento assim muito que influencia muito a que o paciente não procure ajuda numa hora no momento que ele precisa, que deveria estar procurando ajuda, justamente porque falta informação de achar que aquilo dali ou que faz parte da personalidade dele viver naquela tristeza, né? Ou que ele, de alguma maneira, é uma pessoa, não, eu tenho uma tristeza, mas tá, me acostumo, né? Então, a depressão é uma doença, e é uma doença que tem tratamento, e que para que o paciente procure o tratamento, ele precisa, ele e os familiares, saberem que existe tratamento para a depressão e que a depressão é uma doença. Então, eu acho que a gente tem que, nesses espaços como esse que você está tendo essa iniciativa de armar, deixar essa colaboração, essa contribuição desse alerta de que as pessoas precisam entender que a depressão, viver triste ou com pouca vontade de fazer as coisas ou com um desânimo absurdo, não é o esperado, né? Então, às vezes, as pessoas confundem a depressão com a tristeza da vida. Não, a tristeza da vida é quando a gente está frente a uma situação que nos gera tristeza, e isso é esperado, a gente não está todo o tempo contente, a gente uma hora está contente, outra hora a gente está triste, né? Então, eu acho que esse é um alerta que eu sempre tenho em consideração, né? A segunda questão que eu gostaria de não esquecer de falar é que muitas vezes se minimiza o problema da tristeza profunda, né? Então, como que aquilo dali não é algo importante, porque é desde o ponto de vista mental. E as doenças orgânicas, às vezes, são consideradas como as doenças mais importantes, né? E muitas vezes se deixa de lado a possibilidade de pegar o paciente desde o começo, porque aquilo dali foi subestimado. Não, é só uma tristeza. Não, a depressão é uma doença e a gente tem que estimular as pessoas a entenderem que, assim como o fígado pode ficar doente, assim como o coração pode adoecer e tudo mais, então a mente da gente também pode adoecer. E a depressão é uma doença,
da mente, né? É um sofrimento muito grande e que a gente tem todo um arcabouço de tratamento possível, desde os tratamentos psicoterápicos, com as mais diversas técnicas terapêuticas das mais diversas escolas, né? Até, obviamente, o acompanhamento médico, né? Que era outra coisa que sempre eu coloco na minha prática, né? Que é favorecer, muitas vezes, essa transferência que o paciente precisa ter também com o médico, né? Então, o que acontece? Geralmente, o paciente com depressão, obviamente, a gente precisa entender quando chega esse paciente deprimido a ser atendido numa psicoterapia, porque às vezes o psicólogo é o primeiro profissional que o paciente procura, mas a gente poder ter elementos para avaliar aquela depressão de forma que a gente tem que ter a possibilidade de derivar ou não a um psiquiatra, né? Então, é muito importante que a gente possa fazer uma avaliação segura disso, né, para poder solicitar uma avaliação psiquiátrica. Muitas vezes, esses pacientes são muito resistentes ao psiquiatra, muito resistentes, né? Então, chegam ao psicólogo com a ideia de que não, psiquiatra é médico de louco, eu não vou, né? Então, é muito importante que a gente também possa fazer essa transferência, eu diria assim, essa transferência colateral, né? Inclusive, explicar ao paciente a importância dele ter uma avaliação psiquiátrica, porque muitas vezes a gente sabe que a medicação é fundamental, inclusive para o paciente chegar na terapia, né? Para o paciente responder à terapia. Porque, né, naquele estado, muitas vezes, de prostração, às vezes não responde, ou seja, né? Então, eu acho que a questão da doença mental ainda é muito, vamos dizer assim, estigmatizada, né? Então, eu acho que esses canais, como você está promovendo aqui, é uma maneira da gente desestigmatizar e poder falar da existência não só da depressão, mas também de outros, né, padecimentos mentais, e que as pessoas possam, sabendo disso, procurar assistência médica e assistência psicológica, né, para poder encontrar uma qualidade de vida mais interessante, né? Então, você me interrompe a hora que quiser e pergunta e vamos ver o que a gente pode também ir dividindo, né? Certo. Assim, eu também quero que as pessoas que estão assistindo também participem com perguntas, né? Queiram esclarecer mais a respeito também. Mas eu também tenho uma coisa que eu estou com vontade de saber de você dentro do processo psicoterápico, né? Com pessoas com quadros depressivos. E o que é que você observa, assim, que facilita uma boa evolução do processo terapêutico, faz com que eles encontrem uma melhora, uma superação? Tem algum fator, assim, que seja primordial para facilitar o processo terapêutico para eles? Eu responderia a sua pergunta da seguinte maneira: eu acho que teria mais de uma resposta para a sua pergunta e eu só posso responder dentro da minha prática, tá? Sim. Então, a minha linha de pensamento é psicanalítica, então eu não posso sair daí. Mas isso não significa que outras práticas não vão trazer resultado positivo também, tá? Mas vamos falar desde o ponto de vista, vamos dizer assim, de uma psicoterapia orientada através da teoria psicanalítica ou mesmo da psicanálise, como você sabe que essa é a minha... Então, é por aí que eu posso ajudar, dar alguma informação sobre isso. Eu acho que você sabe que a psicanálise, ela prima muito a questão da transferência, dizer que não funciona muita coisa na psicanálise se o paciente não sente que com aquela pessoa, daquele analista, daquele terapeuta, ela encontra ali uma espécie de segurança,
O que acontece é que essa segurança, ou essa, vamos dizer assim, essa empatia, não acontece de repente, né? Então, um quadro, por exemplo, assim, de risco de suicídio pode acontecer quando você está atendendo uma pessoa. A transferência já está feita e tudo mais. Mas, muitas vezes, esse é o motivo da consulta, né? E aí a gente fica realmente numa situação de urgência, né? Porque o paciente que chega às vezes aquilo dali para ele é o último suspiro. Ele vai dizer assim, olha, eu vou para ali porque é aquilo ali ou o fim da história, é o fim da linha, né? Tipo assim, existiu situações na minha vida profissional que eu tive a sensação que eu agarrei pelo cabelo, assim, ó, a pessoa que estava caindo no poço, agarrei pelo cabelo, assim, paf, né? Então, uma das questões mais que eu acho mais assim importantes é, num primeiro momento, acolher o sofrimento, né? Como técnica terapêutica, acolher o sofrimento, né? Então, obviamente, o paciente tem que sentir naquele momento de que ele encontrou naquela situação analítica, naquele momento, uma espécie de alívio porque alguém entendeu ele. Sim. Né? Então, dentro da questão isso, bom, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do julgamento, né? Obviamente, isso daí é o lógico para qualquer psicólogo e para qualquer terapeuta. É o lógico a gente saber que a gente não vai julgar um paciente, né? Então esse acolhimento do sofrimento é muito importante, né? Que o paciente sinta que naquele momento ele encontra o alívio de poder falar da problemática, né? A gente tem que entender que em casos como esse, por exemplo, se transforma, vamos assim dizer, em uma espécie de emergência. Isso é o que se chama de urgência subjetiva. Né? Muito comum nos hospitais gerais, onde tem serviço de psiquiatria, né? Ou seja, a gente tem que ver, quando a gente recebe aquele paciente, o que você pode fazer para mitigar o sofrimento e evitar que aquela pessoa cometa, por exemplo, um ato contra ela ou contra outras pessoas. Né? Um ato né? Então, eu acho que essa vamos dizer, alojar, acomodar, ou receber o sofrimento do paciente, sem julgar ou sem dizer, oh, o senhor não tem que se sentir assim, o senhor está... Não, isso não existe, né? A gente tem que poder... Essa é a perspectiva analítica. Quando eu sei que outras perspectivas, como o pessoal de comportamental, vai fazer coisa por outra via, né? Mas não significa que não vai ter resultado, né? Mas eu vou te dizer, né, desde a psicanálise, a gente vai tentar, no primeiro momento, acomodar isso. Mas aí a gente tem que entender por que é que uma pessoa, vamos dizer assim, chega a esse ponto, né, na vida, né, de encarar uma tristeza, não poder suportar uma tristeza, né? Então, eu não vou entrar em termos psicanalíticos, porque a gente está com um público que é um público geral, não é um público especializado somente, né? Então, a gente tem que poder entender que existe, no entendimento psicanalítico, é como que o sujeito tivesse deixado de pensar, tá? Sim. É dizer que houve uma espécie de lacuna, vamos dizer assim, de vácuo, né? Eu quero ser bem gráfica, uma espécie de vácuo, nesse lugar que é o lugar do sujeito que fala, dessa espécie de, vamos dizer, necessidade que o humano tem de botar suas ideias dentro de uma cadeia de entendimentos verbais. É dizer que a gente fala. É a questão não somente do falar, mas a questão da linguagem. Então, é como que a cadeia significante, que uma coisa me remete a outra coisa, que me remete a outra coisa. Então, essa lógica que a linguagem vai trazendo fica prejudicada nesses pacientes com depressão profunda. Né? E, voltando a um segundo elemento da sua pergunta, qual seria uma ação terapêutica? Tentar rearmar, ou botar de novo essa cadeia de pensamento em funcionamento. Fazer com que a pessoa, vamos dizer assim, volte a pensar. Né?
utilize de novo, vamos dizer assim, essa cadeia de significantes, é dizer, de palavras. O significante é uma palavra, né? Então, usar essa cadeia de significantes para poder justamente expressar uma coisa que foi incapaz totalmente de expressão verbal. Então, é por isso que a psicanálise, muitas vezes, quase sempre, utiliza o nome passagem ao ato para falar do suicídio, né? Então, justamente, é que aquilo que eu não pude elaborar de uma maneira mental, aquilo toma corpo e toma ação, né? E se transforma às vezes, numa ação violenta contra ele e às vezes contra outras pessoas também, né? Então, a atitude terapêutica, num primeiro momento, para a psicanálise, é muito essa, é acomodar ou receber o problema, né? Utilizando, obviamente, alguns elementos da transferência que, num primeiro momento, não existe, porque se o paciente chegou naquele dia, existe uma... Só ele ter ido procurar aquele terapeuta que alguém indicou, ali já tem algum elemento da transferência que está em jogo, né? Cris, peraí, minha gatinha tá lá em cima. Mas pode continuar. Acomode ela, não tem problema. Tá bom. Então eu acho que é importante que a gente entenda que, por exemplo, a minha orientação teórica, a psicanálise, a gente situa tudo isso, a questão do suicídio, por exemplo, muito fora do universo do cálculo, da previsibilidade, né? Como, por exemplo, da estatística, como, por exemplo, os órgãos mundiais de controle da saúde têm que poder posicionar isso aqui desde uma perspectiva estatística, para poder fazer alguma previsão. Olha, tem tantos, a chance de ter é grande. A psicanálise um pouco escapa disso tudo, né? Não é por aí. E sim coloca um pouco no sujeito, na pessoa, a responsabilidade dos seus atos, né? Ou seja, existe alguma coisa no sujeito que a gente pode considerar que ali é onde vamos dizer assim, ele tem alguma coisa para fazer por ele mesmo, ou seja, a gente apela, vamos dizer assim, para o sujeito, né? Mas, bom, eu acho que também existem algumas questões que saem um pouco somente do âmbito, mas isso é uma opinião minha, né? Sai um pouco do âmbito psicoterapêutico, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver que agora a questão do suicídio e da depressão em geral, ou seja, ela é uma coisa vários elementos estão envolvidos naquilo ali. Isso não é somente porque a pessoa tem uma... Né? Mas a gente sabe que existe uma predisposição genética, a gente sabe disso, a gente sabe que existe uma questão cultural, a gente sabe que é assim, né? A gente sabe que existe uma questão da história do próprio sujeito, de perdas, de como é que ele estruturou tudo isso. A gente sabe que são vários os elementos que estão, vamos dizer assim, influenciando a aparição de um sintoma tão grave, né? Eu não queria esquecer também de comentar que eu falei que a gente não pode confundir a depressão com a tristeza. A tristeza é uma condição do humano, né? Porque a gente perde, porque a gente não atinge as nossas expectativas, porque a gente não é o que a gente queria ser para um outro. São N elementos que fazem com que a gente sinta tristeza. Mas na depressão em si, que tem esse lado do pathos, do sofrimento, a gente tem que lembrar também que, aí existe uma classificação que a psicanálise considera, mas não segue essa classificação, né, que é o DSM, agora já está no 5, que classifica as depressões, né? Ou seja, mas eu geralmente tenho em consideração dois blocos nisso aí, que é a depressão reativa, é dizer, quando a pessoa reage a um acontecimento na sua vida, uma morte, uma demissão, uma perda, o que seja. E, por outro lado, uma depressão que os médicos às vezes chamam de endógena, uma depressão maior, que é o sujeito que de repente aparece deprimido, né?
E aí, quando essas pessoas vão procurar atendimento, realmente é muito complicado para a gente querer dar, vamos dizer, dar solução a isso sozinho. É muito importante que essas pessoas procurem um psiquiatra e tenham orientação psiquiátrica também, porque a medicação vai fazer uma diferença na resposta, inclusive, dele à psicoterapia. Né? Então, um pouco desmistificar essa questão de o que é a doença mental ou o sofrimento mental, como é a depressão. Né? Agora, como eu te dizia antes, quem sabe, como opinião minha, tem algumas questões que envolvem o mundo mais bem da cultura e a questão geográfica, onde a pessoa mora, a gente sabe disso, que isso daí aumenta muito os casos de depressão. Né? Pessoas que moram nos lugares que o sol aparece poucas horas do dia e às vezes assim passa praticamente o dia todo na noite, né? O pessoal daqueles países mais altos da Europa, tudo, a gente sabe que existe uma relação muito estreita entre a depressão, né, e a posição geográfica de onde a pessoa vive, né, onde a pessoa mora. Então, são muitos os elementos, desde o geográfico até o social, cultural, político, ou seja, politicamente falando, a gente está num momento agora, né, depois dessa loucura do Covid, que vai ser, ou seja, uma segunda pandemia. Né? As pessoas, nós somos seres relacionais, nós somos seres que nascemos e sobrevivemos porque a gente se relacionou com outra pessoa, que foi o nosso cuidador, a mãe, ou quem fez o papel, né? Quem fez a função materna. Então, é dizer que o sujeito humano cresce com esse registro de que ela foi cuidada, e o outro é que a presença de outro é a condição de você estar vivo. Por isso que nós somos seres de relação, nós somos seres que temos que estar em contato com outras pessoas. Entende? Então, você imagina agora as consequências gravíssimas que a gente vai ter depois dessa pandemia, onde o isolamento, né, que foi necessário em muitos casos, obviamente, não estamos discutindo aqui se o isolamento foi ou não, porque essa não é nosso métier, não se discute isso aqui. O que estamos discutindo aqui é qual é a consequência para a saúde mental das pessoas, a questão de você permanecer em casa, separado dos seus seres queridos. Muitas vezes esses seres queridos adoeceram, você não pôde acompanhar essas pessoas, né? Esse isolamento, do ponto de vista psicológico, é extremamente doloroso. E a consequência disso é que, bom, a retirada, vamos dizer assim, dessa energia que a psicanálise chama de libido, né? Mas a gente pode chamar de energia, que a gente coloca no mundo e nas pessoas, naturalmente essa energia ficou depositada, vamos dizer, somente na gente, né? E uma das questões, se a gente vai reler a Freud, né, uma das coisas que a gente entende na leitura de Freud é que a depressão justamente é quando a gente não consegue botar essa energia no objeto, afora, né? A gente não pode exercer o amor. Que esse é o conceito de amor na psicanálise, né? Envolver o outro. Né? Tem uma pessoa aqui querendo fazer uma pergunta. Sim. Uhum. Aí a respeito é Euni Banks. Euni é nossa colega também. Aí ela fez uma pergunta. Agora que eu estou vendo aqui, a Vanessa perguntou se o trauma é coletivo, mas com certeza, não é somente individual. Isso aqui vai ser, esse pós-Covid vai ser uma coisa muito, vamos dizer assim, com uma consequência a longo prazo muito importante. Isso aí é uma coisa muito certa. É coletivo totalmente, tá todo mundo. Somos todos parte disso tudo, né? Sim, qual era a pergunta da sua amiga que eu não consegui ver? Aí ela perguntou, ela fez várias perguntas aqui, tá ajudando a gente. Mas uma delas é essa aqui. Uma pessoa com ideação suicida saiu dessa ideação na sua prática? Ela pergunta. Sim.
Sim, sim. Como é o nome dela, que eu não estou conseguindo. Euniban. É Euniban. Ela pergunta também Euni, qual os recursos que você usou. certo. Pra... Certo, Euni, certo. Sim, sai. Eu já tive. Estou me lembrando agora do caso de uma paciente, eu vou contar muito rapidamente, que ela perdeu um filho no acidente, né? Um filho muito, muito amado dela, ela tinha outros filhos, mas esse rapaz era o mais companheiro dela, os outros já tinham sua vida, já tinham se mudado para Buenos Aires, não sei o quê, e ela ficou, esse rapaz morava com ela. E ele era Sim, muito, muito, muito amigo, eles eram muito, muito próximos, né? Assim, tinha uma relação muito mais... Bom, e essa pessoa morreu num acidente. E vocês sabem que elaborar a perda de um filho é uma coisa que é muito complicada, né? É muito é. complicada. Bom, essa pessoa, essa paciente, ela foi trazida pela prima, né? Geralmente acontece isso, que é um familiar que traz. Ela veio com a prima e ela tinha toda a ideação já, né? Ela tinha a ideação. Mas o que foi que fez com que ela, obviamente, num primeiro momento, Conceição, num primeiro momento, a gente tem que ajudar o paciente a sair da ideação suicida, né? Então, dentre outras coisas, a gente arma um circuito de proteção. A gente tem que armar um circuito de proteção, né? Você já detectou que o risco existe, você tem que fazer isso. É uma obrigação nossa, né? Inclusive, em alguns lugares, se discute justamente fazer todo um protocolo, né? Sim, sim. Então, então, por exemplo, nesse caso exatamente, a prima estava na sala de espera, né? E depois que a paciente me contou, ela muito, muito, muito comovida e desesperada, então eu chamei a prima dela e disse assim, olha, essa pessoa não pode estar sozinha, essa pessoa, você tem que guardar todo tipo de material que possa oferecer risco. Faca de Medicamento. cozinha, canivete. Você tem que fazer isso. Medicamento, arma se tiver na casa, tudo. Você tem que até Recorda, ela né? poder responder à psicoterapia. Você tem que armar uma espécie de uma cerca, né, para garantir a vida do paciente. Sim. Entende? Não é a questão de. Não, faz parte da técnica psicanalítica em si fazer isso? Não, obviamente. Mas a gente tem que, no primeiro momento, fazer isso. Agora, quando é que o paciente realmente. Essa foi a minha, né, experiência. Então, eu ali telefonei para o psiquiatra, ele atendeu ela naquela mesma noite, mas, bom, a medicação que ela ia tomar só ia fazer efeito daqui a, sei lá, 20 dias. E Sim. como é que eu fazia com aquilo ali? Então, eu fiz sessões praticamente diárias com ela, que ela vem só para falar daquilo ali. Porque quando ela começa a falar daquilo ali para outra pessoa, porque não é às vezes falar para ela, é falar para outra pessoa que entende Sim. aquilo ali de outra maneira e que dá uma resposta para ela, vamos dizer assim. Porque às vezes esses pensamentos dessas pessoas que estão numa crise psicológica dessa, é como que o pensamento está desarticulado. Tem um teórico que fala muito, dá um exemplo muito interessante, e compara com um arquipélago. É como que o pensamento fosse ilhas que não tivesse ponte entre uma ilha e outra. E qual é o trabalho do Sim. terapeuta naquele momento? Tentar construir uma ponte entre uma coisa e outra, dar significado ao pensamento dela, que está caótico. Aquilo é um caos. Então, como eu marquei com essa paciente sessões diárias, então ela ia conversando e eu dizia, mas isso pode ser por causa disso? Mas você acha que talvez você, né? Você acha que esse elemento pode estar relacionado com esse? Pode. Então aquilo começa a acalmar. Você começa a dar sentido ao paciente no que era o caos para ele. Então, esse é o lugar do terapeuta. Ajudar o paciente e botando sentido no próprio pensamento, porque ele não tem. Aquilo fica feito um caos. Né? E esse caos é muito doloroso, sabe?
Elni, esse caos é muito doloroso. Então, o que o paciente quer? Ele quer terminar com a dor. Ele não quer terminar com a vida dele. Ele quer acabar com a dor. A dor do caos, de não saber o que pensar, do que os pensamentos são aquela loucura. Hein? Então, por isso que nas urgências, o que a gente vai fazer de imediato? Cercar o paciente para que ele não tenha elementos para se agredir e tudo mais, e botar ele para falar e a gente tentar naquele discurso ir encontrando justamente essas pontes que, com certeza, estão faltando. Né? É uma espécie de colapso, né? Da capacidade de pensar, da capacidade de expressar seus sentimentos e tudo mais. Né? Então, como eu te dizia antes, do ponto de vista, vamos dizer assim, se a gente for falar de saúde... Sim, te escuto, Conceição. Então, como você está me dizendo que a intervenção terapêutica, nesse caso, é no aparelho cognitivo mesmo, né, da pessoa, dentro dos processos cognitivos, para reativar a construção mesmo de significado, né? Reativar, assim, o jeito dele raciocinar, outras maneiras de percepção também da realidade. Então, Tá essa claro, intervenção sim, é também. com Exato. o recurso cognitivo, reativar os recursos cognitivos que ele tem para perceber e representar, dar outro significado da realidade dele, não é isso? Claro, claro. Considerando que na psicanálise, o recurso cognitivo, vamos dizer assim, está muito atrelado também com a questão das emoções, ou seja, uma das questões é quando a ideia, que é o cognitivo, se separa do afeto. Né? Quando elas andam, né, a ideação, uma coisa é a ideia, que geralmente ela está atrelada a um afeto. Né? Então, geralmente, em situações, por exemplo, traumáticas, o que acontece? A mente da gente como que enquista a ideia e fica só o afeto dando volta. E a gente tem um sentimento e não sabe por que sente aquilo. Né? Sim, então, na terapia, sim. o que você vai fazer quando bota o paciente para pensar e que você começa a analisar tudo isso, você vai voltar a botar uma coisa em cima da outra, ou seja, a unir esses dois elementos que tiveram separados. Né? Mas, assim, no caso mesmo das depressões mais importantes, eu acho que o que realmente está em jogo é uma questão de dificuldade realmente botar em andamento a cadeia natural de simbolizações. Utilizar o símbolo como uma forma de comunicação ou de expressão. Né? Isso aí está muito prejudicado nas pessoas que padecem dessa condição tão dolorosa. Ótimo. Gente, tem um íconezinho aqui que é um sinalzinho de interrogação que vocês podem apertar para fazer pergunta, porque assim fica mais fácil de eu visualizar e passar para a Cristina também. Você falou, né, da questão da depressão ser realmente um transtorno mental, né, e das Nem pessoas... sempre né? Mas ela é reativa, né? Tem que deixar bem claro. Às vezes a depressão é uma reação a uma perda, a um problema, né? Mas às vezes é uma coisa instalada. Há depressões que são muito graves, né? Sim. Aí justamente porque tem casos, geralmente esses casos que não são reativos, que têm uma forte carga genética, aí Sim. existe também a questão da produção de hormônio, né, que é menor, né, aqueles neurotransmissores, né, responsáveis pelo Tá. o equilíbrio do humor, né? E aí, nesses casos, assim, como é que você já recebeu pacientes assim, Já, mas mais esse diagnóstico, sim, já vários. Esse diagnóstico é um diagnóstico médico. Sim. Esse diagnóstico só um médico pode fazer, né? Um psiquiatra. A gente desconfia, muitas vezes a gente não vai saber, porque o quadro clínico é igual.
Né? O quadro verdade. clínico é igual, né? Uau. Então, é igual, a gente não vai saber. O médico vai desconfiar somente. Ele também não tem elementos, nenhum exame que vai mostrar nada disso a ele. Ele vai desconfiar, vamos dizer assim, né? Mas essa questão do neurotransmissor é uma questão mais bem, uma abordagem mais bem neurocientífica, que tem seu valor, né, Conceição? Tem seu valor, é um pouco distante da nossa realidade psicanalítica, mas a gente trabalha com isso, por isso que a gente tem que pedir que o paciente se submeta a uma avaliação psiquiátrica muitas vezes, né? Justamente por causa disso. Se é uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer na nossa prática, é incentivar essa transferência colateral com o psiquiatra para os pacientes graves. É super importante isso, né? Porque aí a questão da produção, como você diz aí, dos neurotransmissores, né? Então, até desmistificar a medicação, muitas vezes, para o paciente. Porque o paciente vem com aquela ideia de que a medicação é medicação de louco e que você vai ficar dopado, que você vai ficar, sei lá. Não, não é assim. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco de conhecimento de como é que funciona uma medicação dessa, para poder você explicar para a pessoa e favorecer a transferência com o psiquiatra, né? Então, às vezes, é importante que a gente possa explicar ao paciente que são medicações, ou seja, se eu comparar hoje em dia a quantidade de possibilidades que há de diferentes medicações com diferentes efeitos é muito grande, ou seja, antes eram poucos, sei lá, 3 ou 4. Hoje em dia é um leque muito amplo e o psiquiatra, através de vários elementos que o paciente vai colocar para ele, ele vai poder escolher a droga que ele achar mais interessante, né? Então, a questão dos recaptadores de serotonina, né? Ou seja, você explicar para o paciente que o que o remédio vai fazer é simplesmente alertar a sua célula que aproveite melhor uma substância que o seu organismo mesmo produz, né? Então, às vezes, eu digo isso para o paciente, eu digo, olha, não precisa você ficar nessa resistência, porque tem muita resistência em tomar medicação. Muita resistência. Né? E quando toma, até eu tomei hoje, não tomei amanhã. Não, não vale. Tu tem que tomar como o médico te passou. Não adianta tomar hoje e não tomar amanhã, ou quando eu me sentir melhor, parar de tomar. Isso é um tratamento. Isso não é como o ansiolítico, eu estou nervosa, tomo e aquilo tem o efeito em meia hora. Não é assim. O antidepressivo tem toda uma lógica de posologia e que o paciente tem que seguir aquilo ali, né? Então, eu costumo, quando eu sinto muita resistência, a gente ajuda, querendo explicar, mostrar para o paciente que a droga, não, o remédio, não é um entorpecente, não é uma coisa que vai tirar você e que não vai lhe viciar, porque eles têm essa sensação também de que todos os remédios que são psicotrópicos viciam. E não é assim. O remédio se transforma o psicotrópico se transforma num problema quando ele é mal administrado. Quando ele é tomado por conta própria, sem uma orientação médica, aí sim é problema. Mas quando o remédio é tomado sob a orientação de um médico especializado, eu sinceramente tenho muitos pacientes que fazem uso de medicação sem nenhum problema, têm uma vida maravilhosa. Tipo assim, pacientes de 10 anos. 10 anos tomando sertralina, tomando antidepressivo. Sim. Então, super bem. Nem se não, aqui não tem nenhum efeito nocivo nele. Então, tudo eu acho que é como a gente encara. Então não tem que desmistificar um pouco. Tem pacientes, por exemplo, que você manda no médico, você está desconfiada se precisa ou não de medicação, e o médico. Tem muito médico que já estão com a cabeça muito aberta, sabe? E diz assim, olha, não precisa, vamos provar só com psicoterapia e vamos acompanhar. Corretíssimo. E a pessoa saiu daquilo, né, do quadro depressivo. Então, é muito importante que a gente entenda que isso é um tratamento, e que é um tratamento a longo prazo, e que é um tratamento que envolve mais de uma especialidade. É um tratamento multidisciplinar.
Não é um tratamento muitas vezes só. Então, a depressão severa, a depressão que traz ideias, quando é? Aí a pessoa pode me perguntar, mas o quando é que a depressão é severa? Por exemplo, quando traz ideias suicidas, de que eu entenda que tirar a minha vida é solucionar o problema. Não, tem outros, tem solução? Tem, mas total, tem solução. Eu já tenho 30 anos de já tenho 30 Não é? anos de estrada, tem solução. Toda a garantia que tem solução, né? Tem outra Então, pergunta aqui. tem solução. A pergunta também de Onilne, está a perguntadeira hoje. Você já atendeu alguém que realmente cometeu, chegou a cometer suicídio? Que aí depois descobriram e a Já, pessoa se salvou, mas que já, já cometeu. já, já, E nesse já, caso, já. como é que foi o Aham. processo? Quando ela chegou ao meu consultório, ela já tinha tentado 2 vezes, né? 2 vezes. É. E a terapêutica foi essa mesma que eu te contei até agora, né? A terapêutica foi essa. De primeiro armar toda uma contenção, inclusive familiar, e algumas pessoas a gente tem que citar um parente mais próximo, né, que possa ajudar nisso, né, nos casos muito graves. E a contenção inicial é fundamental, porque você não pode trabalhar se você não salvar a vida da pessoa. Né? Então, você não pode fazer nada. Naquele primeiro momento, você tem que ser muito proativo e armar toda Bom, desde o que a gente chama o jaleco químico, a gente tem que armar, ou seja, dar para o psiquiatra a possibilidade de dizer, ó, quimicamente, você me ajude a que essa pessoa chegue, né, possa preservar a vida, né? Mas, terapeuticamente falando, são aqueles elementos mesmo que eu falei antes, ou seja, alojar, de alguma maneira, o sofrimento da pessoa para promover aquele primeiro alívio de que ela vê a luz no fim do túnel. É dizer, parece que tem uma via que é possível. E isso vai se estabelecendo de acordo com as sessões e como é que a transferência vai se estruturando, né? Tem uma espectadora aqui, Sérvia Sumaia, que está perguntando se você já atendeu pacientes que recorreram a um tratamento alternativo, não alopático, com óleo essencial, com floral. Olha, Se você já... certo. Olha, eu já atendi uma pessoa que era. Eu vou dar minha opinião vou ser muito sincera com isso. Eu acho que esses tratamentos, como que ela está me citando, óleo essencial, não sei o quê, eu acho que ele pode ser vamos dizer assim, algo mais. Eu não deixaria o tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Mas isso daí pode ser algo mais, entende? Meditação, yoga, reiki, são elementos que podem ajudar. Mas aonde é que eu gostaria de dar, essa também uma opinião minha, mas que eu gostaria de fazer sobre as técnicas alternativas. Eu chamaria atenção para todas as técnicas, nesses casos dessas patologias, todas as técnicas alternativas que, vamos dizer, estimule elementos regressivos. Né? Tipo assim, que mexa muito com o psicológico, né? Ou seja, estimula elementos regressivos, como lembrar de quando você estava no útero da sua mãe, que você foi uma estrelinha, que não sei o que. Eu acho que isso não é legal para o pessoal, para as pessoas e para os pacientes depressivos. Eu tenho essa impressão. Eu não tive boa. Eu estou falando isso. Eu estou falando isso porque eu já tive 3 casos em que essas pessoas vieram derivadas, vamos dizer, depois de passarem por essas regressões, inclusive uma paciente com muito ódio da mãe, porque bota na mãe a responsabilidade pela vida dela. Foi porque a minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, e aí vai naquela cadeira. Então, como que... E no lugar da gente conter
a angústia do paciente, uma situação dessa o que faz é desatar mais angústia. Então, essa minha opinião é pessoal e está relacionada com a minha experiência. Já me aconteceu 2 ou 3 vezes de eu receber pacientes que vieram muito desestruturados depois de passar por essas experiências regressivas em terapias alternativas. Né? Por quê? Porque termina mobilizando conteúdos muito primitivos que termina a gente levando, arcaicos, como sendo o ódio natural, que todo mundo sabe que a gente somos seres também que sentimos ódio, e às vezes o ódio está destinado a figuras que a gente ama, que às vezes quando você mobiliza isso, essas pessoas, o ego não está fortalecido o suficiente para suportar, dar conta daquilo todo, entende? Sim. Então, respondendo à pergunta da terapia alternativa, essa é a minha sugestão, a minha opinião é essa. Eu acho que Então, já essas que trabalham com essas que trabalham com o corpo, eu acho que são muito ajudam. Yoga, meditação, essas que como é de que vocês aromaterapia, isso eu acho que é tudo na boa, né? Eu acho que tomem como um elemento a mais de ajuda, sabe? Agora, sim, substitui a medicação do psiquiatra? Não. Essa é a minha opinião também. A medicação do psiquiatra é uma coisa problemática que vai botar químico no teu corpo e que aquilo dali vai gerar... Não vai acontecer isso. É um químico, mas o corpo da gente é uma química também. Se a gente Se a gente precisa... Se a avaliação é feita por um especialista, eu sugiro que quando a pessoa está assim, procure um especialista. Porque às vezes o clínico, ele tem mas não tem aquela formação, né? O especialista, ele sabe exatamente que para determinados tipos de depressão tem uma medicação que é melhor do que outra, e aí vai. Eu acho que nesse sentido é mais interessante um especialista. Né? Sim, porque aí ele vai saber exatamente qual a medicação que o paciente vai responder melhor também, porque cada pessoa tem, claro, exato, exatamente. Pois é, eu vejo assim que é preciso as pessoas realmente tomarem mais conhecimento a respeito desses recursos. E, como você bem falou, assim, desestigmatizar esses quadros, porque nós temos o direito de reagir a situações. Então, às vezes, a enfermidade ela aparece como uma reação também, né? Para ser resolvido, para justamente a pessoa voltar ao equilíbrio. E não é pecado, não é nenhum delito isso. A gente tem o direito também de precisar passar um momento assim, né, de desequilíbrio para poder voltar ao equilíbrio também. Eu acho que as pessoas que se submetem a um tratamento psicoterapêutico ou às vezes também acompanhado de um psiquiatra, quando elas recuperam, elas se tornam mais fortes também, né? Mas com certeza. Tem isso também, né? A pessoa. Se a gente vai um pouquinho mais... eu tratei de não adentrar tanto na psicanálise, porque a gente tem um público variado. Mas entendendo que a depressão, se a gente lê desde o ponto de vista da psicanálise, a depressão é um problema do desejo do sujeito. Uhum. Né? Então, aonde é que está o desejo do sujeito? Né? Então, vamos dizer para o público em geral que o desejo está relacionado com o interesse da pessoa. Né? Vamos dizer assim, aonde é que está havendo a descarga de satisfação daquele desejo, vamos dizer assim, né? Muitas vezes está colocado nisso, ou seja,
nesse lugar dessa tristeza, nesse lugar de nada. É um desejo de nada. A depressão é um desejo de nada. É como que o objeto é tudo aquilo que a gente bota o nosso interesse. O nosso desejo é quando a gente o desejo tem isso, tem um objeto, né, não? Então, esse desejo, a depressão é como se a pessoa tivesse desejo de nada, né? É como que se apagasse os objetos de interesse na vida da pessoa, ficam apagados, ficam assim pouco nítidos para ela, né? Então, a psicanálise estuda muito nesse sentido a essa doença, né? A questão da depressão tá muito nesse de reativar alguma coisa desse desejo, do querer saber de alguma coisa. Porque é como se a pessoa não quisesse saber de nada. Deixa tudo para lá. Então, a figura do analista, do terapeuta, passa a ser muito esse que vai, através do discurso, tentar reativar o desejo da pessoa. É dizer assim, e agora o que você deseja na vida, né? Não é tão fácil assim, mas eu estou te dizendo assim, de uma forma muito... Sim. Ilustrativa, assim. Exato, porque senão a gente... não dá. O que eu acho que é muito interessante nisso tudo, e que, bom, a psicanálise, você sabe que é uma corrente de estudo, o behaviorismo é outro, o condutismo e o behaviorismo é outro, e aí vamos, vai Gestalt é outra, né? Mas o que eu acho que é muito importante, né, e deixo também para as pessoas que estão nos escutando aqui, que se sentem sintomas de depressão, que procurem um profissional. Na área da psicologia, procurem um profissional. Por quê? Porque essa pessoa tem uma bagagem teórica que sustenta tudo que ela está fazendo, tudo que ela está te dizendo. Ou seja, a teoria que a gente estuda na faculdade, nos cursos e tudo mais, aquilo é uma âncora para a gente, que nos dá segurança de poder dizer ao paciente, alojar aquele sofrimento e poder levar ele. Então, o que eu acho que é muito interessante é que a gente possa deixar aqui como mensagem que as pessoas que acham que precisam de uma assistência, que procurem um profissional. Né? Às vezes tem dificuldade de encontrar alguém, não sei o quê, liga para o colégio de psicólogo, para o conselho, liga para o conselho, eles geralmente dão a lista de psicólogos que estão inscritos, e você procura um dali, ou procura alguém que te dá, porque tem sempre isso, né? Aquela questão da indicação. Mas é muito importante que você tenha em consideração isso, de que a teoria só sabe quem estudou, quem não estudou não sabe. Né? E